Bem-vindo a mais um episódio de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, aqui da Igreja de Inhaúma. E nesse episódio temos também a presença do pastor Anderson. Fala, galerinha do bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom a gente estudar a lição e compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos. O tema da semana é orgulho e humildade. Vamos estudar um pouquinho sobre esses opostos. Vamos lá. No contexto da semana, a gente usa duas palavras, dois extremos, né? Orgulho e humildade. E a gente olhando no dicionário, a palavra orgulho quer dizer valorização por feitos próprios e dos outros. De uma forma positiva, e isso é a questão da autoestima. Quando nós valorizamos os nossos feitos de uma forma que valoriza a nossa autoestima, a questão da nossa dignidade. Mas, do lado negativo, que é o que nós vamos verificar aqui na lição, é a questão da arrogância, da vaidade, da soberba, né, a altivez de quando nós exageramos em reconhecer os nossos feitos e dos outros. Né? E o oposto do orgulho é a humildade, é de reconhecer que nós não somos dignos de alguma coisa. E no contexto da semana está lá em Lucas 18, falando sobre algumas parábolas que exemplificam sobre isso. Acho que o senhor pode falar um pouco sobre isso. Vamos ler então? Eu quero convidar você a abrir Lucas 18, no verso 14. Diz assim: diga a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Bom, a história aqui é Jesus, né, falando uma parábola, tentando ensinar, pregar sobre essa questão do orgulho e da humildade. E ali ele fala a parábola dos fariseus, do publicano. Eles vão orar no templo e aí ora, né, dizendo: eu te dou graça porque eu não sou como esses demais homens, esses roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano que está ali próximo, que tu fica cobrando impostos exagerados, alguma coisa assim. Agora, o publicano ora de forma humilde, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem pena de mim, eu sou um pobre pecador. Então, ele diz que esse que se humilhou, ele foi exaltado. Então, essa é a oração que Deus pode ouvir. Mas eu me pergunto, né? De onde é que vem isso tudo? Como que pode o orgulho ter surgido no céu? Surgido de um anjo, né? Então, Lúcifer, ele dá o início, né, ao orgulho. É ali que começam todas as coisas, o sentimento dele. E esse querubim cobridor que servia a Deus, que ensinava o céu a cantar, a fazer o louvor do céu. Né? E de repente a gente vê Satanás plantando essa dúvida lá no céu e também na mente de Adão e Eva sobre confiar mais em si mesmo do que em Deus. Deus faz uma reunião no céu com os anjos para mostrar agora Jesus, o seu filho, que era para ser adorado como ele mesmo, como o próprio Pai. Ele faz essa apresentação. E nesse momento, todos se curvam diante de Jesus para adorar Jesus igual a Deus. E aí, nesse ponto, Satanás se curva, mas ele não aceita. Ele tem inveja, ele começa a acumular ali ciúmes de Jesus e ele começa a desenvolver isso, porque ele se achava o anjo superior que tinha que fazer parte desse nível administrativo do céu. Ele foi anunciado também que ia ser criado a terra, e ele queria fazer parte da criação da terra. E ele não é Deus para poder fazer parte disso. Ele não tem toda essa condição. Né? Então, partindo desse pressuposto, é que a gente entende que o orgulho nasce no coração dele e começa a ser transferido para todo o universo, esse desejo de se sentir superior aos outros ou querer uma posição sem merecer. Não, e até nessa própria parábola, né, que ele vai analisar, acaba que o fariseu ele toma também um pouquinho dessa mesma questão, né? Porque assim, ele se coloca ali numa posição como um líder religioso, com as roupas ali de acordo com o que as escrituras falavam, uma posição de superioridade que ele queria ser o quê?
reverenciado, né? Ele queria que as pessoas olhassem e falassem, nossa, que pessoa religiosa, que exemplo para a sociedade que nós temos aqui. Era isso que ele estava esperando das pessoas, né? Quando ele faz essa oração a Deus, é o maior exemplo disso. Ele estava falando assim, olha aqui, Deus, eu aqui, um adorador perfeito de você, quase, pode botar assim, ele está quase querendo fazer que nem Enoque, vai, me leva logo aí para ficar do seu lado. O tamanho da arrogância que ele tinha naquele momento. E a gente vê esse problema ali na raiz mesmo. Como acaba que, né, a mentalidade dele está fazendo ele escapar do que realmente é a realidade da nossa vida, que nós somos pecaminosos. Nós somos pecadores miseráveis e que o publicano, que naquele momento, né, era visto como uma pessoa, né, nossa, ele está todo errado. Ele entendia isso. Ele sabia, não, realmente eu estou errado. Realmente eu estou em pecado. Realmente eu estou no fundo do poço. Mas eu sei que esse Deus maravilhoso, ele pode me perdoar. E é exatamente esse tipo de postura que Deus admira, né? Como o próprio pastor leu ali na passagem de Lucas. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então esse é o cerne de tudo, né? A Bíblia declara que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, menos orgulhoso a gente vai ficar, né? Mais a gente vai enxergar nossos pecados e a nossa indignidade. Não tem como você olhar para Cristo e achar que você está bem, né? Quanto mais a gente olha para Cristo, quanto mais a gente avança na caminhada cristã, mais a gente percebe o quanto que a gente ainda está longe, ainda está distante de se parecer com Cristo. Então, a gente acha que a meta é essa, né? Olhar para Cristo. É a única forma de não se perder. Porque quando você passa muito tempo olhando para você mesmo, né? Ou olhando em comparação com os outros, talvez você se sinta um pouco melhor. Mas aí quando você olha para Cristo, você percebe que realmente o que nós somos somos meros pecadores. No contexto dessa Seguindo semana, aqui, gente, um texto que eu quero convidar você a ler é o livro de Salmos, no capítulo 25, o verso 9. Salmo 25, 9 diz assim: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. É muito mais seguro, então, segundo esse verso, a gente deixar Deus guiar a nossa vida. Porque tem benefício para quem é humilde. Ele guia na justiça e ensina o caminho. Veja, se a gente tem humildade, Deus tem disponibilidade para a gente. Deus tem bênção para a gente. Então é importante a gente desenvolver isso, né? E como que a gente desenvolve? Eu vejo que a gente tem que aprender a ser dependente de Deus. Aprender a depender de Deus para tudo. Confiar nele em tudo. E esse relacionamento, a humildade vem através desse relacionamento de dependência. Se eu não aprender a depender dele para tudo e não entender que eu estou respirando porque ele me deu o oxigênio, ele me fez acordar, eu não vou aprender a depender dele no dia a dia da minha vida. É fundamental a gente desenvolver essa dependência. e do mesmo jeito, né, na época de Jesus, que os fariseus se achavam, né, se orgulhavam por serem conhecedores da lei, os discípulos também, eles começaram a gerar um orgulho neles por eles andarem com Jesus, porque Jesus estaria um novo reino. E para eles o novo reino seria ali agora, no momento deles. E quando a gente vê lá no verso Lucas 22, 24, percebemos uma discussão entre eles próprios de quem seria o maior. Em Lucas 22, 24 diz assim: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus, o maior exemplo de humildade, responde a eles, lá no verso 27. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Então, Jesus mostra que nós viemos para servir, né? O reino nos mostra que nós estamos aqui dispostos a servir uns aos outros. E através disso, Jesus nos mostra o maior exemplo de humildade. Não, e assim, é até interessante a gente ver essa questão do servir, até mesmo a Santa Ceia como um todo naquele momento, né? É a própria comunhão dos próprios irmãos ali, né? Porque a gente pode ver, a gente tendo ali a situação dos próprios discípulos começando uma discussão ali, você vê que estava começando a ter desentendimento. Porque um queria ser maior que o outro queria ser melhor do que o outro, e começou dali, isso pode causar desunião no próprio grupo deles. Então você vê a importância dessa humildade, se colocar no ponto de servir, porque se um serve o outro, um ajuda o outro, quando um está caindo, o outro pode levantar. Quando muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na fé, a gente tem que ter nossos irmãos do nosso lado para nos ajudar também. Então assim, a gente vê essa importância também, nesse momento que Jesus fala ali, assim, não,
Todos nós somos servos. Todos nós estamos aqui, um para poder ajudar o outro, um para poder apoiar o outro. E aí, é interessante porque assim, é um problema que tinha na época e hoje em dia não é diferente. Não. Você abre as redes sociais e tem ali. É um querendo ser maior do que o outro. É uma coisa assim bem escrachada. E aí a gente tem que pensar como igreja. Será que a gente está sendo diferente? A gente está acompanhando essa onda? A gente está aproveitando talvez as redes sociais para se promover ou para promover a Cristo? Então é algo a se pensar, porque os discípulos estavam fisicamente próximos a Jesus, mas estavam falhando nessa questão. Um pouco distante. Exatamente. A gente como igreja talvez, né, se não vigiar, pode ir para o mesmo caminho. E Cristo, que já foi falado várias vezes aqui, ele nunca usou da cruz para se exaltar, muito pelo contrário, né? A todo momento ali a cruz foi para nos elevar, ele se humilhou por nós. E quando estava no momento de servo de Jesus dentro da Santa Ceia, eu achei interessante que ele todo mundo discutindo que era maior, ele mostra o que o céu espera. O que é grandeza para o céu? É o que serve, é o que é humilde, é o que está disposto a servir. E ele lava os pés daqueles dois que um ia negar, o outro ia trair. E ele sabia disso. Então veja, esse símbolo de humildade é você servir, mesmo você sabendo as atitudes e as intenções das pessoas. Que não sejam corretas com você, e você vai continuar sendo servo, vai servir. É símbolo de humildade e atitude de humildade da parte de um Deus. Ele lavou o pé de quem ia trair ele, de quem ia negar ele, sabendo. E ele avisou Pedro, você vai me negar. E Judas, o que tem de fazer, faz depressa. Mas ele lava os pés deles, ele serve eles. Então, o serviço, o servir as pessoas é uma atitude cristã de humildade também, muito interessante. E aí fica, né, para a gente a pergunta dessa semana. Que oportunidades temos hoje para colocar os outros em primeiro lugar? Você está observando aqui um detalhe importante, que Mateus 18,3 fala que, em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso? A gente se tornar como uma criança. Como é que a gente consegue se tornar como uma criança? Vamos sair brincando por aí? Não. É a simplicidade de uma criança. A simplicidade, o desprendimento, um amor genuíno. Você já viu uma criança quando briga uma com a outra? Eles, em 2 minutos, se acertam, perdoam, estão se falando e passa. Não fica rancor, não fica ressentimentos. E a parte da humildade tem a ver com isso também. A gente aprender a ser humilde como uma criança para poder entrar no reino dos céus. Acho que é importante você se preocupar um pouco com as suas atitudes aí de humildade. Não, assim, é muito importante isso ter mesmo dentro da igreja, né? Dentro da igreja nós temos vários ministérios, pessoas diferentes, trabalhando em áreas diferentes. E muitas das vezes a questão do orgulho, né? Da pessoa querer fazer tudo para poder se engrandecer, querer se mostrar na frente dos irmãos, como os fariseus faziam. E isso é um grande problema, que causa desunião. Causa, né, um ministério querendo ficar longe do outro, e aí uma coisa enfraquece a outra, um lado enfraquece o outro, e aí só cai mais dificuldades, a obra fica cada vez mais difícil. Né? Então, assim, eu acho que realmente nós temos essa humildade, que tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços, dinheiro que é gasto, tempo gasto, tudo isso é poder levar a obra do Evangelho para frente. Tudo isso é poder falar do Evangelho, falar de Cristo, mostrar realmente Ele para o mundo, né, para poder apressá-lo à volta dele. E na missão tem uma parte que diz assim: nada ofende mais a Deus do que o nosso próprio orgulho. E esse é um pecado difícil de vencer, justamente porque muitas vezes nem conseguimos se enxergá-lo. Então, o plano de ação dessa semana vai ser nos autoavaliarmos, né? Verificarmos quais são as nossas intenções nas ações que temos feito. Não somente na igreja, mas intenções de como nós temos testemunhado o amor de Deus. Para nos mostrarmos, para o ego ficar inflado, ou é porque eu quero servir mesmo? Como Jesus falou para a gente, né? Através da Bíblia, que nós precisamos ser servos, precisamos servir, precisamos ser como crianças. Então, que nós possamos, essa semana, nos autoavaliarmos e verificar se o orgulho está falando um pouco mais alto, porque esse orgulho pode nos afastar de Deus, e isso é muito perigoso. Então, que nós possamos conversar com Deus através da oração,
nos autoavaliarmos e verificarmos que sermos humildes é refletir o amor de Deus. E agora, para finalizarmos, né, pastor, vamos orar em relação a isso. Vamos, oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa lição, para que a gente possa buscar cada dia mais a humildade e que o Senhor fortaleça a nossa forma de te servir melhor e servir as pessoas que estão ao nosso redor. Que nosso ministério seja de serviço, seja para servir o Senhor e todos aqueles que precisam do nosso auxílio, do nosso apoio, do nosso amor, e que o Senhor desenvolva em nós, cada dia, a humildade para continuar te servindo e fazendo a vontade do céu. Nós pedimos essas bênçãos para todos que estamos ouvindo, para todos os nossos queridos e também para todo esse grupo especial aqui, para essa igreja e para toda a nossa juventude da Associação do Rio de Janeiro. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E esse foi o Lição e ação! Bom, estava observando.